tarde ou boa noite, seja você aonde estiver. Hoje a gente está aqui para mais uma daquelas lives muito incríveis, onde a gente vai conversar um pouquinho. Adivinha sobre o quê? Sobre perfis comportamentais. No mês de outubro, para você que está aí do outro lado não sabe, eu me desafiei a fazer uma live por dia. E em todas essas lives, entregar para mulheres do Brasil, do mundo inteiro, conteúdo que as ajudasse nesse processo de emagrecimento. Afinal de contas, trabalhar contra o sobrepeso e a obesidade é fundamental para a saúde da mulher. A gente não está falando aqui só de estética e de beleza, não, tá bom? Não estou nem dizendo que se você está acima do peso, você não tem beleza. Muito pelo contrário. Acho que existe beleza no todo. Porém, a gente está aqui para falar da sua saúde. Então, nesse mês de outubro, mês do outubro rosa, ó, as minhas unhas aqui, ó, representando o Outubro Rosa, estou aqui para falar para você, mulher, sobre um assunto muito sério, que é a sua saúde. E hoje a gente vai conversar e entender por que saber o nosso perfil de emagrecimento influencia tanto nos nossos resultados para emagrecer. Eu vou te contar por que quem sabe exatamente qual é o seu perfil consegue emagrecer com mais facilidade. Esse é o X da questão. A gente vai falar aqui sobre tornar mais confortável, mais possível, passar por um processo que a gente sabe que não é nada gostoso, não é nada confortável, nada prazeroso, que é o emagrecimento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar aqui muito claro é que a gente sabe que emagrecer exige um mínimo de desconforto, não é mesmo? Eu sei, você sabe, nós sabemos que para que o seu peso diminua, a gente precisa fazer ali um esforcinho, né? Pois bem, e quando a gente fala de entender qual é o nosso perfil comportamental de emagrecimento, a gente consegue saber quem é você na fila do pão, ou seja, quem é você dentro das estratégias de emagrecimento. Porque existem muitas formas. Aliás, eu posso afirmar aqui, com toda certeza de uma profissional, coloco meu diploma aqui à prova, como existem N estratégias que emagrecem. Aliás, eu tenho um vídeo que fala sobre isso lá no meu canal do YouTube, que fala sobre método. O que eu explico nesse vídeo e que eu vou falar para você agora é que existem N formas, N estratégias para emagrecer que dão certo. Posso até dizer que todas elas já deram certo para alguém nessa vida. Sabe o que não dá certo? Você não saber qual é aquela que encaixa na sua rotina e acabar desse jeito adaptando e fazendo um pouco de cada coisa aleatoriamente. Sabe aquela coisa que você não segue um método, um passo a passo, uma estratégia que tem começo, meio e fim? E é por isso que você tem essa sensação de ficar sempre patinando e nunca chegar em lugar nenhum. Esse é o maior problema na minha experiência com mulheres que desejam emagrecer. E se esse é o seu também, fica aqui comigo até o final dessa live, que você vai entender por que é essencial descobrir o seu perfil de emagrecimento. Hoje, eu fiz uma sequência de stories muito legal. O perfil de conhecer o nosso perfil de emagrecimento tá tão em alta, gente, mas tão em alta, que hoje saiu na Folha de São Paulo uma matéria sobre o biotipo da mulher brasileira. Para você que não sabe nada de perfis comportamentais e nem de biotipo, deixe-me explicar uma coisa. Biotipo é o formato do seu corpo, que normalmente a gente vê isso muito ligado à moda. Então, por exemplo, a mulher que tem o corpo ampulheta, a mulher que tem o corpo maçã, quadradinho, sem cintura, não é? E na Folha de São Paulo, eles fizeram uma pesquisa e eles dizem na pesquisa, que é muito polêmica, por sinal,
qual é a maior porcentagem. E fazendo uma pesquisa de campo, eles acabaram descobrindo que as mulheres não são... A gente fala que mulher brasileira é o quê? Aquela mulher cheia de curvas, né? O corpite, o violão, né? Cinturinha de pilão e bumbum e coxa grande. Pois bem, Folha de São Paulo, no dia de hoje, afirma que mais de 70% das mulheres têm o perfil retangular. Não é uma ampulheta, não. Você ficou chocada? Eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei chocada. Quer dizer, fiquei e não fiquei. E eu já vou explicar para você por quê. Porque o nosso corpo acumula gordura, e agora eu vou falar um pouco, já falei do biotipo, né? Agora eu vou falar do perfil comportamental. O nosso corpo acumula gordura de formas diferentes. E ele acumula gordura sempre no instinto de proteção. Então, toda vez que você acumula mais gordura na parte de cima do tronco, isso tem uma função no seu corpo. Talvez, por exemplo, uma mulher que tenha o tronco maior do que o quadril, ela seja uma mulher que, de alguma forma, precisou se impor em alguma situação. Mostrar o seu valor. E para isso, a forma com que o corpo dela viu de se adaptar àquela necessidade foi deixando o tronco maior. Pode ser que você seja uma mulher que acumula gordura de uma forma geral no corpo. E aí você tem aquela sensação de um corpo todo fofinho. Sabe aquele povo que dá vontade de abraçar? Pois é, pode ser que na sua vida você passou por alguma situação que você perdeu alguém muito querido. Se sentiu sozinha, abandonada e precisou ser abraçada com muito carinho, e o seu corpo fez com que você tivesse essa coisa gostosa do abraço, e ele acumulou gordura desse jeito, que é muito comum com pessoas que passaram por um divórcio difícil ou que perderam alguém da família. E pode ser que você tenha o corpo quadradinho, sem cintura. Sabe aquele corpo meio socadinho, assim, ó, meio Bob Esponja? Que é isso que a Folha de São Paulo veio mostrar, que 70% das mulheres ou mais tem essa característica corporal. E se a gente parar aqui para pensar bem com uma certa frieza, essas são características de mulheres que são cumpridoras de tarefas. Mulheres que são sobrecarregadas com muitas funções, que passaram por alguma situação difícil e que, para ficarem mais fortes, o corpo dessa mulher entendeu que ela devia ficar entroncada, sem cintura, sem curvas, forte, firme no chão. Por isso a gente chama esse perfil no comportamento, a mulher de corpinho quadrado, de perfil pesado. Porque essa mulher ela é presa à segurança. E aí, vamos fazer um paralelo aqui com tudo que a gente viveu durante o período de pandemia. Mulheres que perderam o emprego ou os maridos perderam o emprego. E essas mulheres tiveram que assumir uma postura de realizar muitas tarefas. Cuidar dos filhos que estavam em casa, dar suporte para o marido que estava precisando trabalhar em casa. De repente, começar a fazer comida para vender. De repente, ela começou a acumular muitas funções, sem poder reclamar para ninguém, que é uma característica da mulher quadrada, de perfil pesado, de reter situações difíceis, sem reclamar. É aquela mulher que ela não pode se entregar à situação, ela não pode se ver fraca. E para isso, o corpo dela se adaptou para que ela fosse e ficasse mais forte. Então, quando saiu agora a matéria na Folha de São Paulo dizendo que mais de 70% das mulheres brasileiras hoje apresentam esse perfil pesado, eu acredito. Eu acredito. Porque a mulher brasileira passou de ser aquela mulher sensual, cinturinha de pilão cheia de curvas, a uma mulher muito presa a tarefas e processos, que precisou se virar nos 30, dar conta de tudo, da casa, do marido, dos filhos, do emprego. Sabe aquela dupla jornada? Ela virou uma jornada tripla, quádrupla. E não podia reclamar, porque era isso que tinha. Olha como o nosso corpo é inteligente. Porque você pensa em estar sobrecarregada. E olha como faz sentido. Quando a gente estuda o biotipo mais o perfil comportamental, a gente entende que essa mulher passou a carregar um mundo nas costas.
E que para ela não se fragilizasse, ela precisava ficar maior e mais forte. E ela precisava passar a segurança para a sua família. E ela começou a assumir características do perfil pesado. Olha que coisa incrível, incrível. É por isso que estudar pessoas, gente, é mágico, é mágico. É claro que eu falei aqui sobre um perfil, né? Eu falei exclusivamente desse estudo, mas a gente tem 5 perfis comportamentais e eu tenho que certeza que aqui algum deles é o seu. De alguma forma, o seu corpo vem se moldando para te ajudar às situações de vida que você está passando. Tá bom, vai, Paulinha. Mas o que é que isso tem com quem sou eu na fila do pão do emagrecimento? Me ajuda que eu não estou mais entendendo nada. Já me achei, né? Faço parte, ou não faço parte, desses 70% dessas mulheres, mas e aí, e agora? O que eu faço sabendo disso? Pois bem, não é você que faz, é o seu profissional que faz, o seu treinador, o seu nutricionista, a sua analista, mentora corporal, que sou eu. A gente estuda isso em você, através das suas fotos. E você vai saber, fazendo uma análise corporal, qual é o seu perfil e, por isso, como é que a sua mente funciona. E isso vem desde a sua infância até tudo que você está vivendo hoje. Isso vai me ajudar a descobrir qual é a estratégia de treino que funciona para a sua rotina, para o seu jeito de ser, para o seu comportamento. E eu ensino você a descobrir por que então é tão importante você se respeitar. Em vez de odiar o seu corpo, você entender que aquele corpo, ele traz uma história, ele foi constituído por uma história. E é essa história que faz de você a mulher que você é. A gente vai mexer na sua história para mudar essa história? Jamais. A gente vai respeitar essa história, descobrir quais são os recursos que você tem para, a partir de agora, encaixar toda a sua estratégia de emagrecimento naquilo que mais cabe para você. Então, olha que interessante e eu adoro. Gente, esse exemplo mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E se você sentir que faz sentido para você, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Imagina, ó, eu suponho que você seja destra. A maior parte das pessoas, vou até pegar uma caneta aqui, peraí. Eu suponho que a maior parte das pessoas que estão aqui nessa live comigo seja destra, certo? Escreva com a mão direita. Sim? A maioria. Pode ser que você seja canhoto. Então, imagina você vai pegar uma folha de papel qualquer e vai escrever, tá bom? Com a sua mão direita. Como é para você escrever com a sua mão direita? Você precisa pensar? Não. Você simplesmente pega uma folha de papel e escreve o seu nominho. É que minha folha de papel está bem escritinha, mas eu vou dobrar aqui, ó, de um jeito que vocês consigam ver. Experimenta, faz isso agora. Pega um papel e uma caneta. Se é que você não assistir todas as minhas lives de papel e caneta, isso ajuda, viu, gente? E escreve o seu nome com a sua mão direita. Se eu escrever meu nome com a minha mão direita, ele vai ficar assim, ó. Bem bonitinho. Pelo menos bonitinho, né? Porque, gente, isso aqui é o lápis do Tonon. Tonon é um homem daquele tamanho e ele usa o lápis até o lápis acabar. Ó. Isso, como é para você escrever com a sua mão direita? É muito simples, você não precisa nem pensar. Você pega e rabisca. E aquele povo, então, que assina cheque, que nem pensa, vai assim. Não é fácil? É muito fácil. Agora, pega a sua mão esquerda, e eu vou escrever bem embaixo, tá? E tenta escrever o seu nome com a sua mão esquerda, tá bom? Então, eu vou escrever meu nome na folha do papel, o mesmo que eu escrevi com a mão direita. Lembrando que o meu nome é bem pequenininho, né? É bem fácil. Fica claro qual foi com a mão direita e qual foi com a mão esquerda. Minha mão esquerda não tem força, tá vendo? Para apertar o lápis no papel, ela treme.
Tá vendo? Não consegue completar as letras com a mesma eficiência. E se eu fosse escrever à mão, vocês não iam nem entender o que é que estava escrito aqui nesse papel. Pois bem, gente, isso aqui é o seu perfil comportamental. Quando a gente descobre o seu perfil comportamental e monta para ele uma estratégia de treino e de dieta, a gente está montando uma estratégia para o seu perfil dominante. Você não precisa pensar para fazer, você, ó, pá, simplesmente executa. Você pega tudo que você tem e executa. Fica assim, ó, bonito, bem feito, pressionado no papel, simples de fazer, você não precisa pensar, não exige muito esforço de você, é só entrar e fazer. Quando você conhece quais são os seus comportamentos, como a sua mente entende a situação, você, dentro da estratégia correta, escreve com a sua mão dominante. É a mesma sensação. Quando a gente monta uma estratégia de treino que está totalmente contrária ao seu perfil comportamental, como é para você viver essa estratégia? É praticamente escrever com a mão esquerda. Você não tem força para executar. Tudo sai meio torto. Você tem a sensação de que nunca consegue fazer direito. A gente fica insegura, não é? Imagina você tendo que assinar o cheque com a mão contrária, um documento importante, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. Imagina você ter que assinar um documento com a sua mão contrária, que não é a sua mão dominante. Ia ser um fiasco, não ia? Talvez você nem quisesse assinar, porque ia voltar esse documento. Não ia voltar? Ia voltar esse documento. Gente, essa é a melhor forma de explicar qual é a função de conhecer o seu perfil comportamental. Quando você entende a estratégia, você escreve com a sua mão dominante. Quando a gente encaixa, coloca um treino para você, que a sua mente entende, você consegue fazer com facilidade, é tudo lindo. Você consegue fazer sem pensar. Quando a gente está fora do seu perfil de emagrecimento, pode ser que a estratégia seja ótima. E eu vou dar um exemplo bem legal. Por exemplo, a estratégia low carb ou a estratégia do jejum intermitente. Tem gente que faz que nem sente e tem resultados assim, ó, em poucos dias. Tem gente que se esforça, mas nossa, a pessoa se esforça, ela realmente se dedica, sabe? Ela passa fome, ela tira todo o carboidrato, ela fica irritada, mas ela resiste. E lá no final da semana, ela fez tanto esforço para fazer a dieta, ela gastou tanta energia e o resultado é tão pequenininho. E aí, como é que essa pessoa fica? Com a mesma sensação de quando volta um cheque ou um documento seu porque a assinatura não estava legal, não reconheceu. Você fica frustrado. Você fica pensando no trabalhão que vai dar, fazer tudo de novo, ir lá, buscar, assinar de novo, levar o cheque para a pessoa certa. Entendeu a diferença? Não adianta para você o jejum ser uma estratégia que não funciona, você não consegue fazer, ter dificuldade, e eu afirmo que isso tem mais a ver com o nosso perfil do que com a nossa disciplina. Se eu te der uma dieta baseada no jejum intermitente, qual é a chance de você ter sucesso e continuar essa dieta? Muito pequena. Se você é uma pessoa que não dispõe de energia física para fazer treinos de alta intensidade, os famosos HIIT, não é? Porque não está na moda agora falar que o que emagrece é fazer treino HIIT. Não! Para quem? Existem perfis que não sustentam treino HIIT, que a pessoa vai tentar treinar o HIIT, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar extremamente compensada. Ela até vai fazer o treino, mas ela vai ficar frustradérrima porque a sensação dela é de morte. No dia seguinte, o corpo dela gastou tanta energia tentando fazer aquele treino que ela vai ter uma compensação. E adivinha onde vem essa compensação? Excesso de fadiga, lesão muscular, e ela vai compensar esse cansaço na alimentação. Quando fica no 0 a 0, é uma vantagem, porque a pessoa também não emagreceu, mas não engordou. Mas e quando isso gera uma compensação tão grande, a pessoa quer comer muito mais porque ela está cansada e não pode dormir, porque ela tem que trabalhar no dia seguinte. Não recupera bem, e aí ela não ganha massa muscular, ela perde massa muscular e acumula gordura.
simplesmente porque a gente não sabia qual era a estratégia correta para o perfil dessa pessoa. Foi lá dando aquilo que a gente acha que funciona para todo mundo. E adivinha? Essa pessoa não conseguiu. Não fosse só por isso, gente, e o que eu mais gosto de deixar claro é assim, ó, além do seu aluno, do meu aluno, da minha cliente, da minha pupila, não conseguir fazer uma estratégia louca dessa, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar desmotivada, desestimulada, vai achar que o problema é com ela, que ela não tem disciplina, que ela não é focada, ela vai achar, sabe o quê? Que é falta de esforço pessoal. Quando isso tem relação com treino, ela ouve que ela é preguiçosa, que ela não é dedicada. Gente, quantas mulheres eu já atendi, eu perdi a conta, de que sabe aquela mulher dedicada que faz tudo certinho e aí ela não perde peso, e aí ela chegava na academia e ia comentar isso com a nutricionista e a nutricionista falava assim, ó, ah, mas você deu uma escapada, você perdeu a mão na quantidade. Ah, não é possível, porque não é possível. Todo mundo que faz esse cardápio emagrece, você não conseguiu? Não, você errou em algum lugar. Ou então põe culpa no treino, ah, você não treinou o suficiente. E poxa, aquela pessoa deu tudo que ela podia. O problema é que ninguém conhecia qual era a estratégia para abordar esse perfil. Aquilo que essa pessoa faria, como escrever com a mão correta, sem pensar, de olhos fechados. Eu escreveria meu nome de olho fechado com a minha mão direita, com a mão esquerda, não. E aí, o que acontece? Essa pessoa acha que o problema é com ela e ela desiste. E é por isso, minhas amigas, que estamos no maior número de mulheres obesas que já se viu na história. Porque a mulher toma para ela e fala, não, a culpa é minha, não é para mim. Eu não dou conta, eu não consigo. O que mais vocês repetem? Põe aí no chat para mim. Eu não consigo, eu fico desestimulada, todo mundo emagrece menos eu, então o problema é comigo. Eu não tenho disciplina, eu não sou focada, tudo aquilo que você sabe que gera uma avalanche de ansiedade, até depressão. Arrisco dizer que até depressão. Porque, poxa, todo mundo consegue menos você. Você se dedica a não ver resultado. Você começa a deprimir. Aí você vai colocar uma roupa, a roupa não fica legal. Aí você não consegue mais olhar no espelho. Você tira a foto, tá horrorosa na foto. E sabe qual era o problema real e oficial? O seu profissional, que não tem culpa, que é um profissional mal preparado, generalista, que te dá a dieta e o treino, que estão funcionando para todo mundo, porque o resultado que essa pessoa posta é o resultado daquelas pessoas que tiveram resultado, né? O profissional é muito disso, ele não posta, essa minha aluna não conseguiu, né? Eu só posto o que conseguiu. E o que conseguiu muito ainda, aqueles resultados que, pá, deu super certo. Provavelmente, essa pessoa tinha o perfil que combinava com a forma de trabalhar do profissional. E é por isso que você, às vezes, faz uma dieta que funciona muito, mesmo tendo muito carboidrato, mesmo comendo mais do que você comia antes. E às vezes você faz uma dieta super restrita e ela não funciona. Será mesmo uma conta de matemática, Maicinha? Será que é o como mais e gasto mais e como menos? Posso dizer que é muito mais resultado daquilo que funcionou para o seu perfil comportamental, mas que por não conhecer, você não sabia. Só que a gente muda, né? Nós não somos a mesma pessoa todos os anos. E talvez aquela dieta que você fez que deu certo há, sei lá, quantos anos atrás, lá em 1910, aí você tenta fazer ela de novo e ela não funciona mais. Porque você é outra pessoa, você mudou, você passou por outras emoções, você teve novas situações na sua vida, a sua rotina é outra. Aquela dieta que você fez em 1910, quando você era solteira, não tinha filhos, não tinha tantas responsabilidades. Você está chegando agora, no começo da live,
Eu falei de um estudo que saiu recente da Folha de São Paulo, falando sobre o biotipo da mulher brasileira e como isso veio mudando. E que hoje o biotipo da mulher brasileira, fazendo eu, né, uma análise com todo o conhecimento que eu tenho do perfil corporal, ele mostra para mim que a mulher brasileira hoje é uma mulher multitarefas, que está sobrecarregada, inclusive emocionalmente, que tem dificuldade de falar sobre as suas emoções e pedir ajuda, porque ela é exigida o tempo todo. Você não era essa pessoa há uns anos atrás. Foi todas essas mudanças, a pandemia, o seu casamento, os filhos, o trabalho, a demanda, que veio mudando ao longo dos anos. E é por isso que aquilo que uma vez já funcionou para você, nesta vida que você vive hoje, não funciona mais. Por isso é que eu falo para as minhas alunas, eu vou ter, quando eu tenho um perfil comportamental que foi construído desde a minha infância até aqui, eu vou ser sempre isso? Não, porque a nossa vida muda. Mas você tem uma essência. Olha que exemplo muito legal. Às vezes eu recebo aqui no consultório, não, né? Nas análises online, mulheres que falam assim para mim, ó, eu não consigo perder peso porque eu tenho um problema muito grande de foco e disciplina. Eu perco o foco. E aí, eu vou investigando a vida dessa mulher, né? Porque não é só uma análise corporal, é uma análise da sua vida. E aí eu começo a perguntar sobre o seu trabalho. Você trabalha? Trabalho. Às vezes essa mulher lidera equipes, cumpre prazos, leva as crianças na escola e nunca perde hora. É uma mulher que organiza a lista de supermercado, que tem, sabe, uma boa organização das suas tarefas durante o dia. E aí, sabe o que eu falo para essa mulher? Que é assim, ó, o que a gente é em uma coisa, a gente é em todas as coisas. Se você é uma pessoa pontual, organizada, cumpre prazos no trabalho, é preocupado com tudo ao seu redor, você não pode ser isso na sua vida e não ser no emagrecimento. Existe uma falha de conexão aí. O profissional que cuida de você não está sabendo te apontar direito as estratégias para você seguir. Porque se ele conseguisse fazer da sua estratégia de emagrecimento, do seu treino, da sua dieta, tão possível e cheio de procedimentos como é o seu trabalho ou a sua rotina com as crianças, qual é a diferença entre cumprir uma rotina para as crianças e para você? A culpa, minha amiga, não é sua. E talvez só de ouvir isso, fala aí, se eu falar assim, ó, a culpa de não conseguir não é sua. Não tira uns 10 quilos das costas e fala, ufa, era tudo que eu precisava ouvir. Deus, obrigada. Mas é isso mesmo. A culpa não é sua. A culpa é do profissional generalista. Que dá para você aquilo que ele aprendeu lá na faculdade em 1910. As mesmas estratégias de treino que se discutiu, ou ele te dá o treino da moda, que como a gente já falou, entre aspas, funcionam para todo mundo, mas não para você. Que tem um perfil, que tem um comportamento, que tem uma cabeça que funciona diferente. E eu vou dar, para a gente fechar, né, aqui a live, que eu não gosto de estender muito, eu gosto que seja um assunto papum, que você já veja e já faça. Olha só, eu e o Tonon. Eu sou a mulher brasileira de perfil pesado, gente. Admito que eu sou essa mulher. Eu sou sobrecarregada de tarefas, gosto de procedimentos passo a passo, muito organizada, preocupada com tudo e com todos. Eu sou essa mulher. Eu tô dentro dos 70%. Para eu trabalhar, esses dias eu postei no Instagram. Para eu começar a trabalhar, eu organizo tudo. Eu tenho que chegar para trabalhar 1 hora antes. Porque eu vou trocando as coisas de lugar, eu limpo a mesa, eu organizo as coisas na escrivaninha, eu arrumo o computador. Eu perco um tempão. É muito estressante para mim viver num ambiente bagunçado. Porque antes de eu conseguir fazer qualquer coisa, eu preciso arrumar tudo. O Tonon é super estético. Ele tem um perfil avesso ao meu. Ele trabalha no meio do caos. A mente dele é muito acelerada. Ele fala sobre 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele espalha coisas na escrivaninha dele, na minha, na mesa da cozinha e todo ao redor da sala. Você sabe que o Tonon trabalhou ali aquele dia pelo tamanho da bagunça.
Para minha mente entender as coisas, eu preciso ter tudo organizado num passo a passo. Para a mente do Tonon entender as coisas, ele precisa ter liberdade de criar e bagunçar as tarefas dele do dia. Para eu concluir uma tarefa, eu preciso começar e ir nela até o final sem parar. Eu não levanto da mesa nem para fazer xixi, tudo tira minha concentração. Para o Tonon fazer alguma coisa, ele para de 10 em 10 minutos para jogar um joguinho no WhatsApp, para levantar, para fazer não sei o que lá. Olha, imagina se a gente entrasse numa academia juntos, né? Ai, como casal, vamos treinar juntos. A gente entrasse na mesma academia e aí o professor passasse uma planilha do mesmo jeito, com aqueles exercícios a cumprir para ele e para mim. Imagina se a nossa nutricionista passasse a mesma prescrição de dieta. A do Tonon tem que ter variedade, a minha não. Se a nutricionista mandar eu comer ovo e folha a semana inteira, é exatamente o que eu vou fazer. O Tonon é rebelde. Entendeu? E é por isso que é tão importante saber quem é você na fila do pão do emagrecimento ou de qualquer resultado que você queira na sua vida. Porque só sabendo qual é a linguagem da sua execução, aonde está a sua mente e a sua energia, é que você vai conseguir colocar as coisas em ação. Então, isso aqui é um alerta para você que está aí me escutando e tenta de todas as formas, mas nunca consegue concluir até o final. Você começa uma dieta, mas não é aquela, aí você começa um treino, aí não é aquele. E você está sempre tentando mudar, e aí você está há 3 anos fazendo dieta e treinando, tentando emagrecer, mas não consegue se encontrar. Você não consegue encontrar aquilo que funciona para você e que você siga por um tempo e que aquilo te mostre resultados efetivos e rápidos. Essa é a importância de entender o comportamental. Ó, aqui minha aluna Paty, que também é super disciplinada dos processos. A Paty tem muito de mim. Por isso ela é minha aluna, né? Porque as pessoas semelhantes se identificam. Processos. Cada um tem uma linguagem. Cada pessoa entende de uma forma. Cada um. Isso é individualizar o treino das pessoas. Porque aquele personal que fala que individualiza o seu treino, mas ele te trata como todo mundo, não sabendo como de fato você funciona, ele não está individualizando o seu treino. Ele está dividindo o seu treino em quem precisa treinar mais força e quem precisa treinar mais cardio. Individualizar é saber como você funciona, inclusive quando você não está dentro da academia. Porque é isso que vai colocar os seus resultados lá dentro quando você estiver treinando. Quem define o seu resultado é como a sua mente e sua energia funcionam. Porque se você chega para treinar mentalmente exausto, você não vai conseguir recuperar. E se você está tentando ganhar massa muscular, você não vai conseguir. E é por isso que é tão importante fazer a sua análise comportamental. Foi legal? Ah, e essas lives, fala sério, tão demais, né? Muito bem, gente. Foi uma delícia explicar isso para você. Sabe o que eu queria? Eu queria que você, que está aí do outro lado, e que conseguiu compreender tamanha importância, sabe que às vezes vê aqui uma solução para aquela pessoa que tenta e não consegue. Puta, manda essa live para ela. Mas assim, não é só encaminhar no avião. Eu odeio essa coisa que o povo fica do tipo, entra aqui e manda esse avião para todo mundo. Não, não faz isso. Pensa em alguém que realmente precisa desse conhecimento e manda para ela, mas manda com um recadinho ou marca aqui no comentário, tipo, fulana, ouve essa live porque ela foi feita para você, de coração. Porque eu tenho certeza que a pessoa vem de mente aberta. Eu não quero volume, sabe? Eu não quero que as pessoas fiquem aqui, ó, mandando avião. Eu não quero números. Eu quero, de fato, transformar a vida das pessoas, levando para elas conhecimento. Então, se você puder me ajudar nisso, todo dia eu tô colocando uma live aqui que vai fazer toda a diferença no seu processo, tá bom? Vamos fazer uma grande corrente do bem e levar mais conhecimento para as pessoas. Meus amores, até mais tarde, ó. Paty, eu vejo mais tarde. Simone e Marcos, eu vejo agorinha que a gente vai treinar juntas. Então, ó, obrigada pela companhia. Pensem a respeito do que a gente conversou. Pensa para você se o seu treino, se a sua dieta está sendo escrever com a mão direita ou com a mão esquerda. Se você está na mão certa. E vamos procurar encontrar o jeito correto de fazer isso.
Tá bom? Então, ó, eu sou